Olá, bom dia primeiro ano. Hoje a gente vai falar sobre os climas da Terra. A gente vai começar o capítulo 9 do livro de vocês, tá? Página 200 a 206. Aula 1 do capítulo 9. Tá? Então a gente fala de climas da Terra, depois a gente vai falar de climas do Brasil. Mas aqui a gente já consegue ver vários tipos climáticos, tá? Nessa imagem aqui eu mostro dois tipos de climas bem diferentes, né? E aí o que dá a diferenciação, né, pessoal, desses climas? Cada clima tem a sua característica natural própria e tem modificações antrópicas nesses climas, né? E aí, pessoal, esse tipo de clima, eles são alterados pelos aqueles fatores climáticos que a gente comentou, né? A gente falou lá de, por exemplo, de latitude, altitude, correntes marítimas, vegetação. Tudo isso vai alterar, né, o clima de uma região. Massas de ar, né? A gente falou de circulação dos ventos em escala global. A gente falou sobre tudo isso pode alterar o clima da Terra, tá, pessoal? Em relação aos tipos climáticos, é importante destacar que cada tipo climático ele tem o seu climograma. Como é que funciona? É uma espécie de gráfico, tá? E aí, pessoal, eu tenho do lado direito da tela de vocês aí, eu tenho a temperatura em graus Celsius, tá? Do lado esquerdo eu tenho o meu índice pluviométrico, que é dado em milímetros, quantidade de chuvas. Essa barra azul que está aqui, ela mostra a pluviosidade mensal, a média de quantidade de chuvas mensais. E essa linha vermelha representa a temperatura média mensal daquele local, ok? Então vamos lá, vamos olhar aqui os diversos climas. Eu tentei trabalhar os climas na mesma sequência que está no livro, tá? E eu vou trabalhar exatamente os climas que estão no livro. Então vamos lá, pessoal. O primeiro clima que está lá no livro de vocês é o clima equatorial. Por ser um clima equatorial, são em regiões próximas à linha do Equador, beleza? As temperaturas, pessoal, se vocês observam a linha vermelha aqui, ó, as temperaturas são elevadas o ano inteiro praticamente. Então as médias mensais são de 27 graus Celsius. E aí a gente está numa localidade de baixas latitudes, né? Eu estou aí bem próximo da linha do Equador. Lembrando que a linha do Equador é a latitude zero. Então em baixas latitudes o clima é mais quente. Pessoal, existe uma baixa amplitude térmica. O que é isso? A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. A máxima temperatura de um dia e a mínima temperatura de um dia. Se a gente pegar em um mês, isso também acontece no clima equatorial. Então você tem uma diferença mínima de temperatura, que isso vai me dar uma amplitude térmica baixa. Por exemplo, a máxima 30 graus, a mínima 27 graus. Um exemplo, uma diferença de 3 graus. Então a minha amplitude térmica ela se torna baixa. E aí, pessoal, como você percebe nessa barra que é azul, você tem chuvas abundantes e chuvas bem distribuídas durante o ano inteiro. Você tem aí uma média pluviométrica de 2.000 milímetros, podendo chegar em algumas regiões a 3.000 milímetros. Um exemplo abrange a maior parte da Amazônia brasileira, é o nosso clima equatorial. O próximo clima, pessoal, é o clima tropical. Esse clima é o clima predominante no Brasil, né? Tem até aquela música, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então, nós temos aqui como predomínio esse clima tropical, certo? Então, ele está aí sobre a influência dos trópicos, né? Influências de massa de ar, tanto tropicais quanto equatoriais. Ele apresenta duas estações bem definidas, um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco, tá? E aí a gente tem algumas variações, né? Eu tenho o tropical de altitude e o tropical úmido, e destaque para áreas do Brasil central. Então, pessoal, a gente tem aí o que? Se a gente observar aí no mapa, a gente tem alguns momentos, né, de muita chuva e outros momentos que não tem tanta chuva, mas as temperaturas geralmente são elevadas aí no clima tropical. O clima subtropical aí já é um clima que tem características predominantes na região sul do Brasil, tá certo, pessoal? Então a gente tem essa região, é uma região de latitudes médias, então eu já estou me afastando da linha do Equador. Se a gente pegar no mapa, a gente vê que a linha do Equador está lá no norte,
E quando você vai para o sul do Brasil, você já está se distanciando da linha do Equador. Então você tem aí estações bem definidas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, índices pluviométricos em boa quantidade, entre 1.250 milímetros a 2.000 milímetros, tá? E aí, pessoal, você tem uma grande amplitude térmica. No verão, o clima subtropical ultrapassa 30 graus, e no inverno, com a proximidade das massas polares, essas temperaturas podem ficar até abaixo de zero. Então, a minha amplitude térmica ela é muito alta, 30, 35 graus no verão, no inverno chega a menos, né? Menos de 0 graus, né? Temperaturas negativas, né? Abaixo de zero. Então, isso são características do nosso clima subtropical. O próximo clima, pessoal, é o clima temperado. Esse clima temperado ele é típico de regiões situadas também em médias latitudes, principalmente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares. Então eu estou entre os trópicos e os círculos polares. Esses climas temperados, pessoal, eles têm uma característica de ter estações climáticas bem definidas, verões relativamente quentes, invernos rigorosos, primavera e outono a menos. Então nesse tipo de clima temperado você vê verão, inverno, outono e primavera. Não é comum, né, todos os climas que eu consigo ver isso bem definido, né, com a diferença que a gente consegue, de forma visual, conseguir saber quando eu estou no verão, quando eu estou no inverno, quando eu estou no outono, quando eu estou na primavera, tá certo? E aí, pessoal, eu tenho também variações nesse clima temperado, tá? Esse clima temperado, quando ele é próximo do oceano, ele tem uma característica, e quando ele está mais distante do oceano, ele tem outra característica. E a gente vai falar sobre isso agora, tá? E aí, pessoal, eu tenho um clima temperado marítimo ou oceânico. Esse clima temperado marítimo ou oceânico, ele é influenciado pela maritimidade, porque ele está mais próximo do mar. Por estar mais próximo do mar, pessoal, olha esse gráfico aqui, ó. Olha como eu tenho chuva, né? As chuvas são bem regulares, são bem distribuídas, tá? Entre os meses. As temperaturas elas são amenas, olha a linha lá embaixo, as temperaturas são amenas pela proximidade do mar. Então, por estar próximo do mar, esse clima temperado marítimo ou oceânico tem muita chuva e tem temperaturas mais amenas, né? E aí a amplitude térmica ela é uma amplitude térmica reduzida, porque você veja bem, você tem um verão em média entre 15 e 20 graus, e você tem um inverno de mais ou menos 5 graus. Então a diferença não é tão grande, a amplitude térmica não é tão grande. Predomínio na Europa Ocidental, desde Portugal até a Escandinávia. Você tem um predomínio no noroeste dos Estados Unidos, no sudoeste do Canadá, no litoral sul do Chile, no sudeste da Austrália e na Nova Zelândia. Então é onde eu encontro esse clima temperado marítimo, mais próximo ao mar. Olha como muda quando eu vou para um temperado continental. Quando eu estou falando de áreas mais interioranas, tá? Aqui eu já não tenho a influência da maritimidade, e sim eu tenho a influência da continentalidade, que a gente já explicou na aula passada, né, sobre esses dois fatores. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui? Você tem amplitudes térmicas mais acentuadas. Você tem um inverno com frio de 15 graus e você pode ter um verão aí com estações até de 40 graus. Então é uma diferença muito grande. Então, geralmente, quando eu estou no continente, o que vai acontecer? O continente aquece muito rápido, mas ele esfria também rapidamente. Então você tem durante o dia uma temperatura alta e durante a noite essa temperatura baixa. Então você tem uma relação aí de amplitude térmica bem ampliada, né? Essas precipitações nesse clima temperado continental são relativamente escassas, né? Não tem tantas chuvas, beleza? Geralmente quando chove nessa região são chuvas em forma de neve. O próximo clima, pessoal, é um clima que eu chamo de clima mediterrâneo, tá? O nome, né, já diz, eu tô falando aí do mar Mediterrâneo. São áreas próximas ao mar Mediterrâneo ou que são banhadas pelo mar Mediterrâneo. Geralmente são áreas aí litorâneas, tá? Então ele é típico de regiões costeiras, localizadas em latitudes médias, entre 30 graus norte e 40 graus sul, tá? E aí esse clima mediterrâneo ele vai se distribuir
pelo sul da Europa, pelo norte da África, e aí eu tenho Califórnia, região central do Chile, região do Cabo na África do Sul, sudoeste da Austrália. Esse clima mediterrâneo está distribuído aí nessas regiões. Ele apresenta duas estações bem definidas. Você tem verões quentes e secos, com temperaturas médias entre 21 e 27 graus, com temperaturas máximas de 40 graus, e você tem invernos que são úmidos e suaves, com temperatura média entre 6 e 10 graus. Então você tem até uma alta amplitude térmica, tá? Esse próximo clima é o semiárido. Esse é mais conhecido, né? Esse é mais próximo da gente. A gente tem aqui no sertão nordestino, a gente tem muito forte, né? Esse clima semiárido. Gente, se você olhar para o gráfico, você observa que, olha aqui o vermelho aqui, ó, isso aqui é a temperatura, né? A temperatura vai lá para cima, né? A nossa média é sempre superior a 25 graus, né? 30 graus, então as médias de temperatura são bem elevadas. Geralmente esse clima semiárido você vai encontrar ele em baixas latitudes. Como ele está em baixa latitude, mais próximo da linha do Equador, ele também é mais quente. Gente, chuvas escassas e irregulares, eu não tenho tanta chuva. Estiagens bem prolongadas, ou seja, muito tempo com seca, né? E aí isso prejudica demais essas regiões, o desenvolvimento dessas regiões. E aí existe uma indústria hoje, a indústria da seca, né? Onde geralmente os candidatos chegam, oferecem água, dizem que vão resolver esse problema da água só durante a eleição e depois esquecem, né? Então há um interesse também de existir essa seca. E ela abrange áreas do sertão nordestino, norte de Minas Gerais. Nosso próximo clima é o clima desértico ou árido, né? Pessoal, só voltando aqui para a gente dar um detalhe, tá? Clima semiárido, quase desértico. Então a gente tem aqui precipitações, poucas precipitações, mas ainda ultrapassam 250 milímetros. Quando eu vou para esse clima aqui desértico ou árido, você vai ter precipitações raras e irregulares e é de menos 250 milímetros, tá? As amplitudes térmicas são elevadíssimas, podendo ultrapassar 30 graus. Por quê? Porque no clima desértico, durante o dia, né, o deserto chega lá a 40 graus, por exemplo, que é muito quente. Durante a noite pode bater 0 graus. Então a amplitude térmica ela é muito grande, tá? E aí, pessoal, os desertos eles se localizam entre a latitude 15 graus e 30 graus, tanto para norte quanto para sul. E aí você tem deserto do Saara, Namíbia, do Arizona, do Atacama, grande deserto australiano. Esses são os grandes exemplos de deserto aí no mundo, tá? A gente encontra deserto em latitudes mais elevadas? Encontra. Mas isso é por outras características, por conta da questão da influência da continentalidade, de barreiras de relevo e de correntes marítimas. Então, desertos que não estão nessa região, eles são influenciados por outros motivos. E é isso que eu já expliquei, né? Durante o dia 40 graus, né? Para mais, a alta, e 0 graus aí quando está na baixa. E aí, gente, uma característica importantíssima, não existe estação úmida. O deserto pode passar anos sem cair uma gota de água, tá? Mas aí também tem uma característica. Quando chove é uma chuva torrencial. É aquela chuva que parece que vai acabar o mundo. O deserto não chove, mas também quando chove vem com muita água, tá certo? E aí, gente, realmente não existe, né, muita água nessa região, então por isso que fica muito seco durante muitos anos, né? Imagina você passar anos e anos sem cair uma gotinha d'água nessa região. Então esse é o nosso clima desértico, tá? E aí a gente vai para o extremo, né? A gente vai para o clima frio ou subpolar. Subpolar porque é quase polar, né? Então esse clima aqui, pessoal, é localizado em regiões do globo que tem ações, né, que na verdade ela é influenciada por massa de ar polar. Ela está entre 55 e 60 graus de latitude. Para você ter ideia, o último ponto lá do Polo Norte e do Sul é de 90 graus de latitude. Então você está aí já bem próximo dos polos, por isso que é subpolar, tá? Apresenta invernos muito rigorosos e temperaturas negativas em boa parte do ano. Então, boa parte do ano aqui você tem temperaturas bem negativas. Geralmente no ápice do verão as temperaturas se elevam um pouco, mas gente, geralmente essa temperatura não chega a 10 graus positivo, raramente chega a isso, tá certo? As precipitações são regulares, você consegue ver aqui, né, no gráfico, tem até uma boa quantidade de chuva, tá? E essas chuvas são concentradas mais no período de verão. Nos meses mais frios,
Do inverno, as precipitações ocorrem na forma de neve. Eu estou falando de precipitações em torno de 500 milímetros anuais. É uma boa quantidade, tá, de chuva. E aí eu tenho chuvas no verão, né? E aí no inverno eu tenho precipitações mais em forma de neve. O próximo clima frio aqui, ele fala do clima frio de montanha. Esse ele tem uma relação direta com as grandes cadeias montanhosas que eu tenho aqui na Terra, tá? Como, por exemplo, o Himalaia na Ásia, os Andes na América do Sul e os grandes Alpes, né? Geralmente os Alpes suíços que estão lá na Europa. Clima com temperaturas bem baixas ao longo de todo o ano. E aí, pessoal, por que é tão frio, né? Quando eu estou em altas altitudes, né, pessoal, o que acontece? O meu ar ele fica mais rarefeito. Um ar mais rarefeito, ele impede a propagação de calor. Então, você tem pouco ar nessas regiões, então você tem pouca propagação de calor. Então, por isso que é muito frio. Há uma grande quantidade de chuvas. Você observar aqui, o gráfico está todo preenchido. Então, você tem chuvas regulares, acima de 1000 milímetros anuais, tá? E aí você tem, essas chuvas geralmente são chuvas que vêm em forma de neve. Por isso que as geleiras, elas são cobertas por aí uma camada de neve, tá? Clima polar, aí eu já venho, não é mais subpolar, já falo do polar. Aí, gente, eu tô falando de latitudes 70 graus, 80 graus, 90 graus, eu tô falando dos polos, né? Então, o que vai acontecer aí? Eu tô falando do norte do continente americano, asiático, e eu tenho as regiões polares da Europa, tá? Norte da Escandinávia. Também eu tenho Groenlândia e Antártida. E aí, galera, clima aqui extremamente frio, né? Eu tenho invernos muito frios e prolongados. Né? Aí eu tenho regiões que praticamente tem locais que o sol já aparece com dificuldade. Verões quase inexistentes. As temperaturas do mês mais quente não ultrapassam em média os 10 graus Celsius. E as temperaturas médias mensais negativas são quase que no ano inteiro. Você imagina você viver em um canto, né, que praticamente o ano inteiro você tem temperaturas negativas. Nessas regiões moram muitos pesquisadores, né, não tem tantos habitantes locais, tá, pessoal? E aí esse frio muito intenso reduz drasticamente a evaporação. Pessoal, é tanto frio nesse local que praticamente não evapora a água. Gente, se não evapora a água, se a água não evapora, também não precipita. Então as precipitações, elas são típicas de clima de deserto, 200 milímetros anuais. Não é à toa que a Antártida é considerado o maior deserto do planeta. E aí eu tenho 200 milímetros, chove aqui menos às vezes do que no deserto do Saara, para você ter ideia. Chove muito pouco. E eu tenho uma grande amplitude térmica, a diferença aí de máximas e mínimas é grande nessa região. Ok? Então, galera, é isso, tá? Faça a leitura das páginas indicadas, não esqueça disso. Tá tudo na mesma sequência do livro, estude. Qualquer dúvida, assista essa aula no canal, tá certo? E tirem dúvidas, perguntem. Né? Se você tiver qualquer dúvida na hora de assistir o vídeo, me pergunte. Ou até mesmo na aula que a gente tem no Meet, tá bom? Então é isso, tá, galera? Obrigado, saudades e se cuidem. Estudem as páginas 200 a 206. Obrigado pela atenção. Até a próxima.